Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Saúdo a todos que estão aqui conosco a fim de estudarmos o capítulo 11 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Que Deus, em sua graça, envie sobre nós o seu Espírito Santo para que a sua palavra possa operar de forma eficaz em nossos corações. Vejamos o texto a partir do versículo 1. Eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Portanto, suportem-me. Tenho zelo por vocês com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-lo como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Temo que assim como a serpente, com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois, se vem alguém que prega outro Jesus diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. No capítulo 11, o apóstolo Paulo continua sua defesa do evangelho, visando o bem-estar espiritual dos coríntios. Depois de ter empenhado todo o zelo e cuidado no ensino da palavra de Deus a eles agora estavam dando ouvidos a enganadores. E aqui ele repreende os coríntios, visando abrir-lhes as mentes para que eles não se afastem da verdade. Muitos coríntios viam a autoridade apostólica de Paulo de maneira leviana. Por isso, Paulo faz uma defesa desta autoridade de uma forma apaixonada e séria. Para alguns dos coríntios, discutir isso podia parecer uma coisa absurda. E por isso Paulo pede que eles suportem a sua loucura, pois ele estava falando em defesa de algo extremamente sério e sagrado, que era o seu ministério. Para defender esse ministério, precisava falar de si, dos seus sofrimentos, do seu sucesso, não num tom de ostentação, mas unicamente por causa do seu zelo pelos coríntios. Como um pai que prometera sua filha a um noivo, assim ele desejava entregar a congregação de Corinto como uma virgem pura a Cristo, o noivo. Tanto entre os judeus quanto entre os gregos, era uma questão de honra as virgens serem corretamente instruídas e preparadas para o matrimônio, e zelavam pela sua castidade. Por isso Paulo insinua que a congregação de Corinto deixara de ser esta virgem qualificada para a sua união com Cristo, mantendo a interferência desses rivais que corrompiam por meio de doutrina falsa a fé e a vida cristã. Porque suponho em nada ser inferior a esses superapóstolos, e embora seja fraco no falar, não o sou no conhecimento. Em tudo e por todos os modos temos manifestado isto a vocês. Será que cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que vocês fossem exaltados, visto que lhes anunciei o Evangelho de Deus sem cobrar nada? Tirei de outras igrejas, recebendo salário, para poder servir a vocês. E estando entre vocês, ao passar por privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei
e me guardarei de ser pesado a vocês. O apóstolo continua e retoma os motivos por que a sua autoridade apostólica era questionada e que não tinha motivos para ele se sentir inferior. Primeira acusação, diziam que eles eram superiores por terem uma retórica melhor que Paulo. O apóstolo contrapõe dizendo que eles, por sua vez, não tinham o conhecimento que ele tinha. O apóstolo Paulo foi um orador vigoroso, mas ele evitou os métodos brilhantes dos oradores profissionais. E o seu método se mostrou eficiente, pelo fato de que ele anunciou a palavra de Deus aos coríntios, ela foi acolhida, esses coríntios demonstraram conhecimento desta palavra e até o resultado que isto realizou, operou em sua vida espiritual. E segundo esses superapóstolos, eles destacavam a sua pessoa e os seus direitos. Paulo se humilhou em seu meio, sustentando-se com as suas próprias mãos. Enquanto ao mesmo tempo se esmerava em anunciar-lhes a gloriosa mensagem da salvação, ele trabalhava para o seu sustento. E também ele contou com o auxílio de outras igrejas para a sua sobrevivência. Reparem bem o argumento. Enquanto o apóstolo está na rica Acaia, ele sobrevivia com a ajuda dos cristãos pobres da Macedônia, que trouxeram o seu auxílio com sacrifício, mas de uma forma espontânea e cordial. Com isto, visando a glória e o louvor do Evangelho. Pela verdade de Cristo que está em mim, garanto que esta glória não me será tirada nas regiões da Acaia. Por quê? Será que é porque não amo vocês? Deus sabe. Mas o que faço, isso continuarei a fazer, para não dar oportunidade àqueles que a buscam com o objetivo de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Faz parte da loucura lá do versículo 1, o propósito de Paulo continuar sua rota assim como ele havia iniciado e continuar anunciando a verdade de Cristo sem onerar os irmãos de Corinto. Deus era testemunha do amor que ele tinha por eles. Amor esse que o impulsionava a se dedicar com tanto empenho e sem custo algum para os coríntios. A sua determinação em não aceitar nada colocava em xeque os mercenários enganadores. Se eles se dispusessem a algo semelhante, talvez haveria alguma razão para se dar crédito a eles. Estes eram apóstolos falsos, trabalhadores enganosos, se diziam apóstolos de Cristo, mas com isso mentiam e enganavam. O apóstolo acha isso totalmente natural. O próprio Satanás assume uma forma de anjo da luz. Assim também os seus servos se disfarçam. O destino de tais falsos profetas será o do próprio demônio. Sofrerão o castigo eterno. Tenhamos cuidado com discursos que apontam para
iluminação, progresso, liberdade, igualdade, cultura. Essas coisas, elas podem ser iscas que são colocadas com o propósito de atrair os fracos na fé. Outra vez digo, ninguém pense que estou louco. Mas se vocês pensam assim, recebam-me como um louco, para que também eu me glorie por um instante. O que falo nesta confiança de gloriar-me, não o falo segundo o Senhor, mas como por loucura. E visto que nisto se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque, sendo tão sábios, de boa vontade vocês toleram os loucos. Vocês toleram quem os escravize, quem os explore, quem os engane, quem se exalte, quem lhes dê bofetadas no rosto. Para minha vergonha, confesso que fomos fracos demais para isto. Paulo volta ao assunto loucura. Que não considerem como louco, mas se insistirem nisso, que considerem que assim como eles se dispuseram a dar ouvidos àqueles que se julgavam sábios demais, para se expor a dificuldades e sofrimentos, que tivessem também paciência em ouvir a ele. O seu desejo não era exaltar-se. Movido pelo Espírito de Deus, ele passa a descrever o seu próprio trabalho. Os falsos mestres eram vaidosos e orgulhosos. Paulo teve que fazer um esforço especial para falar de si. Enquanto eles visavam a si próprios, Paulo, ao contrário, louva o seu ofício. Seus esforços e sofrimentos realçavam não a si, mas a glória do Evangelho. As palavras do apóstolo são descritas em amor e bondade sinceros. Sua ironia e censura mostram a sua insatisfação por eles suportarem esses falsos mestres. Enquanto que Paulo humildemente afirmou que só queria ser um servo na congregação do Senhor, como vimos lá no capítulo 4, versículo 5, os falsos mestres deliberadamente assumiram o domínio da congregação. Espiritualmente escravizaram as pessoas, fizeram com que elas se curvassem sob o jugo de sua doutrina falsa e de ensinamentos humanos. E ainda explorando materialmente estas pessoas sem visar a salvação delas. Mas aquilo em que outros têm ousadia, eu volto a falar como se fosse louco. Também eu a tenho. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios. Em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes. Em fome e sede, em jejuns, muitas vezes. Em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas.
Nas primeiras palavras dessa sessão temos uma intensa ironia e uma vigorosa repreensão, pois ele verdadeiramente parece fraco aos coríntios, quando comparado com os novos líderes espirituais. Era vergonhoso aos coríntios obrigá-lo a escrever desta forma, sem rodeios e com dureza. Começa a comparação usando a menor das vantagens. Eles se diziam hebreus. Ele também era. As grandes coisas dos falsos, Paulo reduz à insignificância. O grande teste de fidelidade de um ministro é que ele se nega a si mesmo por amor ao seu Senhor e que alegremente toma sobre si a vergonha, a infâmia, as provações, os sofrimentos, as tribulações, algo que sempre acompanhou o ofício do apóstolo Paulo. Trabalho, prisões, açoites, perigo de morte caracterizaram a sua jornada. Tanto judeus como gentios o maltrataram. Viajou de um país para o outro, sempre no propósito de levar o evangelho aos gentios. Todo o seu sofrimento comprovava ser um servo abnegado de Cristo, além de se preocupar constantemente com as congregações por ele fundadas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não fique indignado? Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha, e assim me livrei das mãos dele. O apóstolo era solicitado para ajudar em questões doutrinárias e também na vida cristã, especialmente quando haviam rixas. Tratava dos assuntos das congregações, como também de muitos cristãos particularmente, com toda a sua compaixão apostólica. Ele era fraco para com os fracos, mas também sabia tratar com dureza quando isso se fazia necessário. Como um verdadeiro pastor, sentia as inquietações espirituais e os perigos dos seus congregados em todos os lugares e se colocou ao lado dessas pessoas. Não é por vontade própria, um desejo seu, que ele está aqui se gloriando. Os coríntios o haviam obrigado a isso, para que o Evangelho de Cristo permanecesse em seu meio. O Deus triuno era testemunha dele. O Evangelho de Jesus Cristo, a honra do seu Senhor, estava sendo posta em risco. E é por isso a sua solene e apaixonada defesa. Na sequência, Paulo acrescenta um relato sobre um perigo especial que ele vivenciou pouco tempo após a sua conversão, quando não houve outra saída do que fugir. Parece que um dos membros da congregação cristã de Damasco morava junto ao muro da cidade. Por isso os seguidores levaram o apóstolo Paulo até esta casa, para que quando sobreviesse a noite, ele pudesse ser levado, quem sabe, até uma fenda do muro, ou talvez uma janela da casa que desse acesso para a parte exterior dos muros da cidade de Damasco. E foi desta forma que ele teve que fugir daquela cidade. Nós agradecemos muito a todos que conosco
refletiram sobre este capítulo 11 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E fica aqui o nosso estímulo para que todos se preocupem muito com aquilo que ouvem da palavra de Deus, que não se deixem levar por qualquer ensinamento, por qualquer corrente doutrinária, pois tais coisas são perigosas, podem nos distanciar de Cristo, mudar o foco da nossa vida cristã e, por sua vez, colocar em risco a nossa salvação eterna. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.